Olá! Venho hoje assim meio de surpresa para deixar registrado aqui o meu relato de menarca. A gente teve problemas técnicos na filmagem pelo Instagram da Irene Cereja Alquimias, então agora eu vou completar o meu relato de menarca. A gente iniciou esse processo no domingo. Eu fiz o relato, mas não ficou salvo. Então, eu vou falar bem brevemente e depois eu vou deixar esse registro junto com o outro, porque eu gostaria de contar um pouquinho desse primeiro momento desse processo de construção do ser mulher a partir da menarca. Então, um processo muito interno de cada mulher, mas é muito rico a gente se reconhecer em que circunstância a gente estava, qual era o nosso contexto, em que idade qual era a nossa idade, como que a gente se sentiu quando a gente menstruou pela primeira vez. Bom, então meu processo, olhando para o meu contexto, pensem, eu sou irmã de quatro, eu tenho quatro irmãs, eu sou filha de um casal que se separou quando eu tinha 6 anos de idade, meu pai e minha mãe, e foi um processo assim bem natural na minha história, na minha vida, né, ter os meus pais separados, porque eles viveram a separação de uma forma bem atípica. A nossa casa continuou sendo a mesma e o meu pai e minha mãe continuaram habitando essa casa e dividindo em razão dessas 5 filhas que eles tinham. E eu fui nesse processo me familiarizando com a menstruação a partir da própria relação com as minhas irmãs que eram mais velhas. Eu tenho uma irmã que é gêmea. E eu sempre fui muito criançona, então eu era uma criança que queria esticar a infância. Não tinha essa coisa assim de que eu quero ser mocinha, nem nada disso. Então, pra mim, a menstruação, quando eu via falar em menstruação e ser mocinha, era uma coisa que não era muito do meu interesse. Eu tive uma prima, ela tinha 3 anos. Eu tenho uma prima, né, que quando ela tinha 9 anos, ela teve a menstruação dela e eu testemunhei, foi na minha casa e na época, na ocasião, ela ficou muito assustada. Ela me chamou e falou que tinha saído sangue na calcinha dela. E eu falei pra ela que eu achava que aquilo era normal, que as minhas irmãs também tinham isso, que parecia que era algo do tipo uma menstruação. E ela tinha 9 anos, não entendia muito bem sobre isso. Mas tudo bem, passou. Ela, né, driblou aquilo e entendeu, então tirou aquela relação de susto e entendeu que aquilo era uma menstruação. Mas eu tenho uma memória de, na época, achar que aquilo era um estorvo. Então, ai, coitadinha, ela menstruou, e isso não é legal, né? E tudo bem, passou. E quando eu tava com 13 anos, eu tinha uma viagem para fazer de férias, então daí sempre a gente viajava com o pai, e na ocasião teve uma viagem de férias que eu fui com a minha irmã gêmea e o meu pai lá pro Rio Grande do Sul para visitar uma tia na praia. E naquela ocasião a minha mãe me chamou minha irmã e falou: Olha, filhas, vocês já estão com 13 anos, pode ser que nessa viagem venha a menstruação de vocês. Então eu vou dar eu vou dar pro pai de vocês um pacote de absorvente. Tá? E aí, se vocês tiverem uma menstruação, vocês informem a ele e ele vai dar absorvente para vocês. E na ocasião eu pensei, ai, não quero ficar menstruada, não, que chato isso e que vergonhoso também, né? Já como uma relação de constrangimento. E eu não queria que isso acontecesse, mas é assim, é batata, né? Dito e feito. Então fui pra praia, passou uns dias lá e fui no banheiro, veio esse primeiro sangue, né? Que eu olhei e pensei, puxa vida, menstruei. Lá vou eu, agora eu vou ter que pedir para o meu pai um tal absorvente. E fui, eu não tive muita escolha. Então eu fui, fiz o meu pedido pro meu pai, pedi a ele e ele naturalmente me apoiou nesse sentido de me dar esse aparato técnico, né, que é o absorvente. Eu fiquei constrangida por conta da minha tia e tenho essa memória de que não foi gostosinho, sabe? Não foi como um presente. Nossa, olha que legal, veio a minha primeira menstruação. Não foi assim, foi um constrangimento e uma lamentação. Tudo bem, Renata, querida?
veio um constrangimento e uma chateação, porque afinal de contas eu tinha um corpo de criança, uma mentalidade super infantil. Os meus pais, como eu sempre fui a caçula, eu e minha irmã gêmea, nós éramos super infantilizadas. Então não foi eu não tive uma percepção de que, nossa, eu menstruei, então agora eu estou construindo o meu ser mulher. Não tive essa oportunidade, que mais ou menos hoje eu faço um comparativo com o processo do parto, quando eu fiz a transição para ser mãe, e naquele momento, apesar de eu reconhecer que a minha mãe tinha um ranço e uma impressão muito negativa, uma referência muito negativa do que era parto, porque ela sofreu violência obstétrica, teve 5 partos, né? Nós somos em 5 filhas. Então, as memórias dela não eram muito positivas. Só que quando ela passou aquilo para mim, eu já tinha interferências externas que me apoiavam no sentido de eu fazer a busca do meu parto natural e entender que aquela dor era uma dor do bem, né? Que era um momento muito sagrado e muito especial, um portal realmente de transformação para a mulher, para o ser mãe. E eu hoje olho e reconheço que a minha primeira menstruação poderia sim ter uma expressividade e ser um marco simbólico dessa transição de ser menina para ser mulher muito bonito, e poderia ter sido muito positivo para mim, no sentido de eu, ao invés de ter um constrangimento e uma vergonha, eu poder ter me fortalecido nesse processo e reconhecer a beleza de fazer essa transição. Então, hoje, né, no dia que eu fiz a live com a Irene, que acabou tendo uma falha técnica, eu não consegui salvar, eu fiz um ritual meu, eu fui com um incenso, sabe, passei, fiz meu movimento, a Mari também, e foi super bonito, nesse sentido de eu retomar aquele momento da minha primeira menstruação, e tentar, mesmo que hoje, trazer a força e a potência que isso pode representar na construção da minha feminilidade, né? Desse ser mulher que eu me produzo a cada dia. E esse processo tem sido muito bonito para mim. Então, enfim, eu estou compartilhando aqui e depois eu vou salvar essa live com a outra que a gente fez no domingo, para que eu possa ter o meu relato junto, já que deu a falha técnica lá no domingo. Basicamente é isso. A Mari, querida, também estava no domingo conosco. Obrigada para quem acompanhou agora. E era isso, então. Hoje eu trouxe um pouquinho do meu relato de forma breve. Beijo, beijo. Fui trocar até o celular. Tá escutando agora, Déia? Esperar a Mela entrar. Ó, a Mela chegou. Deu certo agora? Tem que ter uma paciência histórica. Cadê a... Nina, para você ter uma ideia, o celular ele não entrava mais no Instagram. Tipo, ele congelou naquela... mas tá tudo certo. Ó, a Silvia tá falando que não lembra da primeira menstruação. Forte isso, hein? Uhum. Tem que tentar fazer um resgate aí dessa... Vai ser bem especial, né? Poder lembrar. Então, o que eu tinha te perguntado, Mela, se o teu foi antes da Bruna. Foi. Uhum. Não, porque às vezes, como vocês são irmãs gêmeas, às vezes tem uma... Por exemplo, se ela tivesse sido antes, você já teria uma base, alguma coisa assim, né? Eu nasci primeiro, menstruei primeiro, comecei a namorar primeiro. Abriu o caminho aí para ela. Fui abrindo caminho com o facão. Ficou mais leve para ela, aposto. Acredito que sim. Até hoje a gente se apoia muito, né? E para as duas, porque de certa forma ela estava comigo quando isso aconteceu. Por mais que ela não entendesse, eu tinha ela comigo, né? Sim, como Enfim, base. eu poderia dar muito mais detalhes, né? Mas eu acho que para fazer essa imagem, eu acho que de alguma forma já está suficiente. Né? Bom, então vamos a mim. É isso. Eu acho que não teve muita diferença da tua. A diferença acho que foi a idade. A minha, eu tava para fazer 12.
Eu tinha 11, foi no carnaval, eu faço em abril aniversário, então foi no carnaval. Então eu tava para fazer 12 anos. Eu lembro que eu tava na sexta série, eu ia começar a sexta série aquele ano. E eu também tava na praia, né? Eu também tava ali curtindo uns dias de praia no carnaval. E eu acho que a única diferença aí nesse processo foi pelo meu pai ser médico, meu pai era pediatra. Então já vinham conversando comigo. Eu lembro da situação quando meu peito começou a nascer, né? Começou a crescer. Eu lembro que eu estava assistindo um filme, a gente estava no cinema, e eu falei para minha mãe: mãe, tá doendo muito. E aí depois eu grávida, quando o peito começa a mostrar sinais ali, né, do duto, de leite, enfim, a dor era similar, né, claro, com muito mais leveza, né, mas era aquela dor ferroada, assim, né. E aí eu lembro que eu tava no cinema e eu falei: mãe, tá doendo muito. E ela: não, minha filha, é que seu seio começou a nascer. Eu: quê? Não, tipo, o filme acabou pra mim, né. Foi um tum na minha cabeça. Eu não quero, pelo amor de Deus. E aí, no caso da menstruação, foi mais ou menos assim, né? Também, a hora de ir no banheiro, eu lembro que eu ainda estava de biquíni, e aí eu fui no banheiro, assim, aquele né, sanguinho, assim, um filete, né, de sangue ali no biquíni, e eu lembro, assim, da sensação, assim, meu olho, sabe, assim... Não, não quero, não quero. Eu já sabia o que era, né? Não. Aí eu saí do banheiro, aquela situação assim de enterro, né? Aí eu lembro que o meu pai estava deitado na rede e a minha mãe assim sentada na cama, acho que tava vendo a praia, porque a gente estava num apartamento que dava para ver a praia. E aí eu deitei na cama e contei, dei a notícia, né? Desceu, né? Minha menstruação chegou. Eu não lembro o que eu falei exatamente, mas eu lembro que eu contei, assim, aquela situação de enterro. E aí o meu pai que falou, não foi nem a minha mãe. Meu pai falou assim: minha filha... E aí eu comecei a chorar, né? Minha filha, isso é normal, é da vida, é um processo de crescimento, você tá crescendo. Aquele papinho, né? Motivador. E eu não quero, eu não quero, eu não quero. Aí meu pai falou: não tem o que fazer, continuar respirando é continuar crescendo, né? E aí eu lembro que a minha mãe foi comigo para eu tomar banho, porque eu ainda estava de biquíni, né? Mas aí eu fui tomar banho, tomei banho, e ela ficou no banheiro conversando comigo, me acalmando, porque daí eu continuava chorando, né? Porque eu sempre fui daquela assim, né? É uma coisa que eu não queria, eu chorava, 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 chorava. Tipo, uma dor, assim, sabe? Acho que é meu ascendente em câncer, assim, aquela emoção, aquela dor, aquele sofrimento. E aí eu saí do banho, só que assim, uns momentos antes, assim, eu acho que uns meses antes, eu já pegava o absorvente da minha mãe, colocava na calcinha, experimentava, sabe? E eu achava horrível, porque na minha época só tinha aquele Modse, que era um... Eu falava: mãe, é um tijolo, isso é um tijolo, um negócio desse tamanho. É uns pacotes enormes, vinham sei lá quantos. E aí eu lembro que eu falei: não quero usar isso é horrível. Eu briguei muito com essa mudança, assim. E isso fala de quem eu sou. Sempre que é uma mudança que é imposta para mim, eu resisto muito, eu sofro muito com uma mudança que eu não decidi. E aí esse processo de virar mulher me chocou muito, porque eu lembro um dia que eu tive que comprar absorvente, o Mods. A minha mãe falou assim: vai na farmácia comprar Mods, que acabou. Eu: o quê? Aquilo foi muito desesperador. Todo mundo vai saber que eu tô menstruada? Aí eu cheguei na farmácia, era um homem. A farmácia não era que nem é hoje, que a gente passa numa gôndola e pega. Era uma farmácia, para contextualizar aí quem é mais novo, né? A farmácia era daquela que você tinha que pedir pro atendente. E aí eu cheguei no balcão, eu lembro disso, assim, daquela... Meu Deus, como é que eu vou falar, moço? Me dá uma morte, sabe?
uma cara de mod, estou sangrando. Já sou mocinha. Aí eu pedi, aquela situação foi assim que eu me lembro que foi muito, muito, muito horrível, assim, sabe? De pedir aquilo para aquele homem. E hoje, estudando, né, o feminismo, o sagrado feminino mesmo, eu descobri que lá no passado existiam pessoas só para embrulhar o absorvente, ou seja, ele não podia ficar exposto. Ele não ficava exposto, sabe? Tipo, mods, vai melhorar a sua vida, com slogan, não. Existiam pessoas que embalavam ele em papel pardo, ou seja, você pegava aquele pacotinho pardo para ninguém, para não ser exposto, né? Tipo, você não podia contar para ninguém. Aí uma coisa que eu lembro da minha mãe falando, que provavelmente só foi repassado para ela, que toda vez que eu me limpasse, eu não podia deixar exposto o sangue. Então eu tinha que dobrar 1 milhão de vezes o papel para colocar no lixo, né? Então, essa situação do sangue não ser naturalizado é uma coisa que me marcou muito, assim. Que eu falava, mas por quê, né? Por que que eu não posso contar para ninguém que eu estou menstruada? Eu, na época, tinha uma irmã muito pequena, mas tinha 2 irmãos meninos. Então, que dividiam o banheiro comigo. Então, eles não podiam saber da minha situação. Então, isso foi muito, muito velado, muito, né, muito escondido, muito ruim, porque era uma situação muito normal, né? De sangue mesmo, sangue acontece. E hoje eu exponho para minha filha, hoje eu mostro para ela, e ela fala, a mamãe faz xixi rosa. Ela tem essa ligação. Porque ela já viu no vaso aquele xixi com sangue, né? Então ela tem esse raciocínio do xixi rosa. E aí eu converso com ela, né? Eu vejo que, assim, pela tua fala, esse constrangimento, na verdade, ele passa por essa inibição da naturalidade de comunicar, né? Se teus irmãos não podiam saber, isso em si é o próprio constrangimento, né? É tu ter que guardar algo de ti, porque aquilo não pode ser manifestado, né? Não tem, é tão íntimo que ninguém pode participar disso. Não, e te coloca no lugar. Irmãs mulheres, né? Eu só tenho irmãs mulheres, então era um pouco diferente nessa parte. E colocar nesse lugar de inadequação, sabe? De você estar errada. Porque você é a única que faz isso. E a minha mãe contava que na época dela eram paninhos, né? Que hoje a gente está resgatando. E que o paninho dela morava com a tia, a minha avó faleceu, minha mãe tinha 11 anos, então ela foi criada pela madrinha dela, tia dela. E a tia dela batia nela se o paninho não tivesse alvo. Tinha que ser um paninho branco. Imagina um pano de sangue você deixar branco. Tem que ser muita munheca lá lavando, esfregando. Então, já coloca também nesse lugar de, tipo, de sujo. De nojo, sujo. E hoje, com os paninhos, eu uso paninho, o que eu falo? Que ele não está sujo de sangue, ele está pintado de sangue. Né? Às vezes tem paninhos que são mais claros, eu tenho paninhos mais vermelho, azul, então eles acabam não aparecendo, mas eu tenho um que é lilás e ele fica. Eu tenho uma professora de ginecologia natural que ela fala que fica um oráculo. Você dá para ler o futuro ali naquela, né? Naquela tintura ali, naquela pintura esculpida ali pelo sangue menstrual. E colocar isso nas mães das mães, né? Como seria legal a gente poder escutar a relação delas, porque talvez seja isso o que moveu a relação que elas estabeleceram conosco, né? Se a gente for mais adiante.
Sim, e aí a gente estudando esse sagrado feminino, esse patriarcado, como que era antes, né, nas culturas matrifocais, tudo vinha do sangue feminino, né? Existia um ritual chamado ocre vermelho. Então, hoje, esse resgate de pinturas com sangue menstrual, eu, quando falo para algumas mulheres pegar esse sangue e passar no rosto, que ele é muito potente, de beleza, né? Elas ficam, como assim? É o primeiro choque, né? Nojo, Que nossa, nojo, nojo. porque o nojo está dentro de si, né? E aí, quando a gente faz esse movimento de parar com o absorvente industrial e descobre que teu sangue não tem cheiro, que o teu sangue tem cheiro de ferro, né? Ele é um cheiro de ferro mesmo. Para quem já tomou ferro, a Viviane falando que quer consultar. Que dona. Quando a gente sente esse cheiro do ferro, quem já tomou ferro sabe que é aquele cheiro, você naturaliza, você tem essa ligação com o que é teu. Né? Então é um exercício mesmo de se relacionar com o seu sangue. Hoje tem mulheres que pintam com sangue menstrual. Tem mulheres que guardam esse sangue para algumas magias e tem uma relação muito mais próxima com o seu sangue, né? E isso faz essa valorização do teu ser mulher. Tipo, isso aqui é rico, isso é uma riqueza, tipo, isso é maravilhoso. Então é um resgate mesmo. Eu ia falar para ti que nós somos as 5 irmãs, né? Então, todo mundo que nos conhecia vinha falar: nossa, mas vocês são em 5 irmãs, coitado do pai de vocês. Imagina, não deve ter dinheiro que chegue para pagar absorvente, sabe? Então, tinha esse lugar de fala, né? Até como despesa, né? A menstruação como motivo de despesa. É bem interessante a gente reconhecer, até dentro dessa lógica do consumo consciente também, e desse movimento de tentar a gente abandonar um pouco esse absorvente de plástico, né? Que polui o meio ambiente, que demora muito tempo para se degradar, e de repente reconhecer o quanto esse tipo de discurso realmente cada vez nos dissociava, e o cheiro da menstruação dentro desse absorvente de plástico só pode dar esse nojo mesmo, né? Quer dizer, é o próprio convite para dissociação da mulher da sua relação com o seu sangue. E aí fica muito difícil, né? Com o seu corpo, com o seu sagrado, com a maravilha que é esse acesso, né? Esse acesso ao teu sangue. Então, ressignificar esse sangue é importante. Quando você tem acesso a ele, entender que ele é um sangue de vida. Ele é o único sangue que não é pelo machucado, pelo amor. Então, ele tem células tronco, ele tem um monte de vitamina. Tanto é que no ritual de plantar a lua, você traz muito benefício para as plantinhas que estão sendo regadas. Então, fazer esse exercício de passar no rosto. Bom, então, fazer esse exercício de tirar, né, essa menstruação desse lugar de nojo, é mesmo querer olhar, né? Querer olhar, visitar esse lugar. Claro que se a mulher não quiser, não é necessário, né? Mas querendo se conectar com esse sangue, fazer esse exercício de sentir textura, de sentir cheiro, se quiser pintar, fazer um ritual mesmo com esse sangue, de honra mesmo, né? De colocar ele no lugar de honra. E a oportunidade da menstruação, eu coloco sempre, sabe? De fechamento de ciclo. Entender que a menstruação é um fechamento de um ciclo e o início de outro, né? É a morte e renascimento que a gente fala. Então, eu morri, mas eu renasci. Então, entregar esse ciclo como um fechamento, né? Tipo, tudo de ruim que aconteceu naquele ciclo, eu quero entregar aqui, nesse exercício de entregar esse sangue. E que nem você fez aquele exercício, depois você conta.
E de fazer um desejo, né? Um pedido para o próximo ciclo, né? Que esse próximo ciclo seja abundante, me traga clareza, me traga conexão com a que a minha alma pede. Fazer mesmo esse exercício. E aí, conforme for passando os meses, você vai sentir essa conexão com o teu sagrado mesmo, com o teu ser mulher, sabe? Ressignificar o que é ser mulher. Porque, que nem você falou, isso das pessoas encontrarem né, vocês, 5 mulheres, e falar, nossa, tipo, um gasto. É uma coisa que na minha família existiu até uma piada quanto a isso, que não sei se você joga dominó. A minha família vem de um. Eu sou de uma família que jogava muito dominó. Quando você pega o duplo, né? A gente chamava de carrão. Eu não sei como é que chama aqui. Os dois números iguais, a gente chama de carrão. E aí, quando uma família tinha muitas mulheres, eles falavam assim: esse pai tá ferrado, vai passar tantos carrões. Porque o carrão no jogo do dominó é muito difícil de se passar, é o mais difícil, né? Então, eu cresci ouvindo essa piada, essa brincadeira, que coloca mesmo as mulheres nesse lugar de difícil. Tipo, ixi, nasceu mulher. Haja absorvente para essa família. E o meu pai até falava isso para os meus irmãos: ah, a menina precisa de mais. Um menino bota um calção, né? Porque em Belém quente. O menino bota um short, tá pronto. A menina não, a menina é um sutiã, é uma calcinha, aí é uma saia, é um vestido, é uma bolsa, é um prendedor de cabelo, é uma maquiagem. Isso meu pai justificava para eles porque que eu ganhava mais coisas do que ele, assim, eles. Mas então, se você for ver que a mulher é sempre colocada como um subgrupo, então é uma força muito grande essa ressignificação que a gente tem que fazer. E o feminismo também fala disso, né? Não basta eu ser privilegiada. Por exemplo, a minha família não, foi tudo tranquilo. Eu tive uma mãe que me ensinou. Mas se as outras não tiveram esse acesso, a gente está tudo no mesmo balaio. Então é um movimento que a gente precisa fazer de todas, né? Tipo, eu tenho que conseguir esse acesso dessa informação para todas. Mesmo que eu seja... Diga. Não, termina, eu quero fazer um comentário da minha família também. Não, então, mesmo que eu esteja lá na frente, né? Seja estrela guia, né? Que muita gente fala assim, você é estrela guia para conduzir essas pessoas, a gente tem que garantir acesso para todas. Pode falar, né? Porque é muito legal, daí a gente começa a olhar para isso, a ser mãe de menino, guarda-roupa é bem mais limitado, barato. A Cris está falando do guarda-roupa. Começa a entrar, a gente começa a falar do feminino e começa a olhar para o masculino também, né? Então, quando, por exemplo, eu como menina menstruei, eu precisava me cuidar no sentido de que eu poderia engravidar, né? Mas a menina, ela não, ela tem que... Eu fui criada assim, ó. A minha mãe dizia que ela enchia a boca para dizer assim: nunca eu fui atrás de homem nenhum na minha vida. Eles que vieram, né, atrás de mim. Eu achava tudo isso muito curioso, porque eu via assim que a menina ela precisava se cuidar, porque ela podia engravidar, mas o menino ganhava camisinha no carnaval. Mas eu ficava pensando, mas com quem ele vai se relacionar se ele pode, mas os outros não podem, né? Não cabia na minha cabeça esse tipo de fala, porque eu tinha primos meninos. E o primo menino ganhava camisinha. Teve uma vez que eu falei: ah, é só ele que ganha a camisinha? Eu queria tentar entender, sinceramente, né? Por que ele pode ganhar? Se vocês acham que não é momento, então não é momento para ninguém, porque se é momento para ele tem a mesma idade das minhas irmãs, é momento para elas ou para elas não? Então, quem é a menina que vai poder se relacionar amorosamente com ele? Não fecha a conta, né? Quer dizer, tem muita coisa aí que não fecha a conta. Então, o lugar do menino do garanhão e da menina que é a puta, né? Quer dizer, como é que a gente reconhece isso na construção do ser mulher, se a gente entende que a gente pode fazer essas buscas, né? Então, eu gosto de um menino, mas eu tenho que rezar para esse menino me enxergar no mundo e ele vir até mim, porque eu não posso ir até ele. Porque não é digno do ser mulher se humilhar
atrás de um homem, porque é ele que tem que vir atrás de mim. Quer dizer, tudo isso que eu fui tendo que desconstruir também, ao ponto de chegar nesse dia e dizer, eu quero ficar contigo. Né? E que quando eu digo para ele, eu quero ficar com ele, eu estou dizendo para mim mesma que eu posso fazer essa escolha. Então, às vezes, não é nem pelo outro, né? Mas é uma construção desse ser mulher que diz: eu sei o que eu sinto e por quem eu sinto. E se essa pessoa não souber, se eu não contar, pode ser que não chegue esse dia. Né? Porque sair desse lugar da princesinha no castelo esperando o príncipe chegar para dar o beijo. Então, são pequenas e grandes revoluções internas e que a gente tem que trazer para o mundo para que as coisas possam ganhar outros lugares, né? E que a mulher possa ter esse lugar de fala sem ela ganhar um status de prostituta, né? De puta, de diminuir. Porque se o meu primo vai ficar com alguma menina que não é a filhinha do papai e da mamãe, aquela lá é quem? É a inválida? É a que só serve para? E a que vai casar é a que foi guardada? Né? Como é que a gente olha para a construção da nossa sexualidade a partir desses moldes? Desculpa, não tem base. E isso é muito forte, essa história da princesa, porque ele vai te salvar. A construção do tipo, ele vai te salvar dessa vida de ser mulher. Não, ele vai te tirar da vida de ser mulher, né? Tipo, ele vai te salvar. Aí você cai na outro quesito, né? Que você vai virar esposa. Então, você como ser individual e ter esse valor de ser individual, independente da tua, né? Do teu gênero, da tua sexualidade. Então, é muito forte você olhar para isso, essa construção de como né, a gente foi construída. E você falou, né, de esperar o outro te enxergar. Se você olhar mais fundo isso e perceber que essa construção de que mulheres são competidoras entre si, tá muito aí nesse lugar. Por quê? Porque você espera que o homem te enxergue. Então, se ele enxergou a tua amiga e não enxergou você, ela é tua inimiga. Você precisa fazer ele olhar para você. E aí você só tem valor através do olho do outro. Que foi uma coisa que a gente conversou, acho que foi quinta-feira, né, Irene, que tu comentou sobre isso, que a gente só vai tendo a oportunidade de construir o nosso ser mulher quando a gente vai se confrontar na relação com o outro, né? E não num processo íntimo seu, né? E é isso que a gente talvez esteja perdendo, né? Quando a gente não se conecta desde a primeira menstruação com esse ser mulher e a gente depende dos olhos dos outros, das aprovações dos outros, e principalmente quando chega a sexualidade no sentido da relação sexual, é que a gente começa a entender, eu acho que eu sou mulher, né? E na verdade é uma construção muito anterior. Acho que é realmente uma lacuna que fica no processo, né? Sim, eu quando eu fui olhar para isso, Melly, percebi quantas amigas eu deixei pelo caminho por conta desse desejo delas quererem os meus, né? Os meus namorados. E por causa disso, provavelmente essa construção de tipo, ela olhou meu namorado, um menino que olhou para mim e falou assim, não, ele tem que fazer esse menino olhar para mim. Então eu vou tirar essa competidora do caminho e vou fazer ele olhar para mim. Só que nesse a gente vai perdendo essas mulheres que poderiam ter sido tão importantes, né, nessa construção da nossa sexualidade, da nossa vida como mulher mesmo, né? De grupo, um grupo. E entender isso é muito, muito agravante, porque você percebe que ela também estava no lugar que o patriarcado impôs. Então, se eu não tiver um homem que me olhe e me deseje, eu tô ferrada, não tenho mais nada, não tenho mais outra opção para minha vida. E eu não. Vou ter que acolher aquele que é o que escolheu me querer, né? Tô fadada a poucas opções. Aí, se tu perceber que a menina que era muito bonita e muitos queriam, ela com certeza ela foi muito sozinha. Uhum. Não é meu caso, tá?
Como é que é? Mas não é meu Não foi meu caso. caso. Não, mas eu tinha acesso a meninas que eram aquelas ditas, nossa, a mais bonita da escola. E hoje, quando eu tento lembrar disso, eu penso assim, nossa, será que não tinha amigas? Que provavelmente os meninos estavam ali só interessados no status que ela daria para ele. Era um troféu. E aí, quando a gente pega ícones tipo Marilyn Monroe, que foi sempre colocada aí nesse status, né, de tipo da alta conquista, mulher ultra sex. E se você É um pega a preço história, alto também, né? você pega a história dela, ela era inteligentíssima, mas ela era sempre colocada no lugar da boba, da ingênua, da que fazia caras e bocas. Ela não tinha outra oportunidade de brilhar na tela, porque não queriam. Então, nós, mulheres, fomos colocadas assim, né? Diga. A Cris colocou aqui nela, eu falo que ser chamada de puta, para mim, é um elogio, porque significa uma mulher livre, que faz o que quer e vive sua sexualidade de maneira livre. Então é isso, na verdade, esse exercício de subverter até a compreensão do que está posto, né, como rótulo feminino para uma mulher que exerce sua liberdade no sentido de exercer sua sexualidade com o poder de escolha, né? E tem que desconstruir essa própria palavra, né? É muito legal nesse sentido que realmente a gente pode aceitar esse rótulo para romper com ele, né? Quer dizer, se eu estou sendo chamada assim, talvez seja porque eu estou subvertendo uma lógica que é do machismo estrutural, né? E que não serve para nós. Ó, a Clau tá falando aqui, precisamos urgente desconstruir a identidade feminina atrelada ao homem. Muitas mulheres não conseguem sair de relações abusivas porque não veem sua identidade sem o masculino fora. E aí a gente tem essa ideia mesmo, né, de que a gente só tem valor, a mulher só tem valor se ela tem um bom casamento, se ela tem um homem por trás dela. E isso é verdade. Conheço também muitas mulheres que não conseguem se desatrelar dessa informação. Ou ela Tipo, se arruma para o homem, né? Quer dizer, eu passo uma maquiagem para o homem, para eu ser bem vista pelo homem, eu uso essa roupa para o homem, né? Quer dizer, não é uma função para si. Eu uso essa roupa porque eu me sinto bem assim, eu sinto que esse chale me aquece e traz um toque, né, de requinte para mim. Quer dizer, é sempre no lugar do masculino. E eu, como sempre fui subversiva, eu sempre neguei o feminino em mim também, porque daí é esse o risco, né? Quer dizer, ou tu te forja feminina para o outro, ou tu nega o feminino para si mesma, porque aquele modelo não serve, aí tu não encontra o meio termo. Eu, Carmela, para dizer, nega dizer, não deu, não dá, cai no outro buraco, né? Que é isso, tu tá tentando romper com uma coisa, tu tá indo para onde? Como é que tu enxerga esse teu processo de construção feminino se aquilo lá não serve? É isso. Essa é a é, se, Carmela, se, que não usa brinco porque furei a orelha de 14, né? Porque não pintava unha, não pinto. Então tem todo um olhar para si que é um processo seu, com o teu feminino. Não é uma relação com o outro, né? Eu acho que esse é um grande exercício, é um grande pulo do gato. é que o feminino foi muito deturpado, né, Mela? O feminino foi jogado no lugar da feminilidade. E a feminilidade, ela é pro masculino, né? Para servir o masculino. E aí precisa ser encontrado um feminino forte. O feminino foi jogado a gente é boba, né? Colocado no lugar da boba, da supérflua, da fútil, da futilidade. Isso foi colocado. O feminino foi colocado no lugar da futilidade. E aí, quando a gente olha o que é o feminino, o que significa o feminino para você, a gente entender que o feminino tem força na criatividade, na docilidade, por que não, né? E aí já um outro lado, que é o capitalismo colocou a mulher
Agora você é mãe, você é mulher, você é guerreira. Odeio esse termo da guerreira, por quê? Porque é a mulher que tem tripla jornada, né? Então, eu trabalho fora, eu cuido do marido, eu cuido dos filhos, eu cuido da casa. Que horas eu cuido de mim? Não, não fecha a conta, de novo não fecha a conta. A Carol fala um termo bem legal, né? Quem cuida de quem cuida? Então, abrir espaço também para a gente enxergar que a gente precisa se cuidar em primeiro lugar. Eu faço analogia do avião, né? Quando cai a máscara. A gente precisa colocar muito primeiro a máscara na gente para poder colocar máscara nos outros. Só que o que a gente vê num feminino hoje, um feminino machucado? É o feminino que não tem tempo para si, não tem tempo para descansar, não tem tempo para se cuidar. E aí, quando a gente fala de autocuidado, as pessoas pensam muito em skincare, né? Que é um termo, assim. Que é autocuidado, é fazer o cabelo, fazer a unha, é passar uma máscara no rosto, se maquiar. E não é isso. O autocuidado é se ouvir. Do que eu gosto? Já falei demais, fala um pouquinho ainda. Eu acho que é isso, né? Eu fui depois, então, quando eu fui estudar educação física, fui discutir questões de gênero, eu pude fortalecer muito o meu discurso no sentido de encontrar a pluralidade no ser mulher. Porque naquele estereótipo de mulher eu não me encaixava e eu não conseguia entender outras formas. É o dançar, né? A dança, o que dizer da dança, né? Eu não conseguia reconhecer outras formas antes de romper com aquele modelo único de ser mulher, que não servia para o meu ser mulher, porque eu me sinto fantasiada, gente, de meia calça com salto alto. Eu sempre disse, eu quero esganar quem inventou o salto alto. Eu não me sinto bem de salto alto. E eu não vou usar. Desculpem os códigos de comportamento da sociedade. Se isso diz de mim como não mulher, se isso é uma negação de ser mulher, então eu não sei, né? Quer dizer, eu tive que fazer essa curva e olhar depois com o tempo e dizer, estamos olhando para as questões de gênero e eu entendo hoje a pluralidade nas formas de ser mulher, portanto, eu sou mulher. Eu sou mulher sem pintar a unha, sem fazer maquiagem e usar brinco, porque isso não fala de mim, da essência da Carmela. Eu posso pôr em alguma ocasião? Posso. Mas eu me sinto mais livre, confortável sem esses aparatos. Desde pequena. É da minha natureza. Minha mãe tentou muito forjar o padrão feminino. Não deu. Inclusive, uma das frustrações da minha mãe era essa. Não deu. Ela tentou, gente. Eu juro, minha mãe tentou, sabe? Ela fez a parte dela para dizer, eu criei uma menina autêntica, menina. Não deu certo, né? Quer dizer, e como é que hoje eu consigo reconhecer isso? Será que se eu tivesse reconhecido isso antes, bem antes, teria sido bom para mim? Sim, eu acredito que sim, né? Na verdade, eu tive que galgar esse caminho e hoje eu tô com 38 anos e tô olhando para isso. E hoje está bem assentado em mim que eu seja essa mulher que encontrei meus pares, né? Encontrei essa irmandade, porque eu tenho eu tenho mais de 60 amigas, né? Quer dizer, eu nunca fui aquela mulher, aquela menina da amiga, como é que é? Melhor Só tem amiga. uma amiga. BFF. Tipo, qual é a sua amiga preferida? Como é que é? Não, mas tem uma explicação. A melhor amiga. Gente, eu já era pequena, já dizia, que papo é esse de melhor amiga? Que papo é esse de melhor amiga? Eu nunca entrou. Então é isso, eu tenho muitas amigas, eu honro cada uma, a sua história, não é à toa que já passaram várias aqui, já comentaram várias coisas, porque é isso, é realmente por um lugar de muita irmandade que a gente se constrói a nossa feminilidade, honrando toda a nossa trajetória e os espaços que a gente teve que ir abrindo com facão, e ainda estamos abrindo, né? Para nós e para quem está chegando aqui, as nossas crianças. Ei, Mela, você falou disso, né, da melhor amiga e de muitas amigas. Eu fiz uma vivência no passado, em setembro, que algumas mulheres falaram assim para mim: tenho medo de muitas mulheres juntas. E aí aquilo ali me suou, assim, eu falei assim, vamos investigar isso, né? E aí, se você for ver que nós mulheres, quando estamos juntas, tem até um termo, né?
que nós, quando somos que nem maré, que quando estamos juntas nós crescemos, nós nos fortalecemos. E isso talvez tenha sido implantado lá na época da Inquisição para, vamos dizer assim, quebrar alguma revolta, alguma, né, que a gente se juntasse. Porque imagina, a gente junta, a gente faz uma revolução, né? E aí quebram isso, vou implantar no inconsciente ali coletivo que muitas mulheres é perigoso. Vamos desarticular um montinho. Vamos desarticular, vamos dividir para conquistar. Então, foi colocado isso na nossa cabeça, que um grupo grande de mulheres é super perigoso. Deus me livre, é muito barulhento, é muito tititi. Quando você quebra isso dentro de você, vê a potência que é estarmos juntos com mulheres, isso dá uma volta ao lar, assim. Eu já acompanhei processos, você provavelmente também muitos, de mulheres quando elas estão juntas, elas se reconhecem, elas falam, gente, eu estou num lugar quentinho, eu estou num lugar que eu conheço de alguma memória, de algum passado. E isso é muito, né, de terem colocado mesmo esse implante na nossa cabeça de que era perigoso, e na verdade não é. A gente não tá para competir, a gente tá para se ajudar, tem espaço para todo mundo, eu falo isso para sempre, assim. E essa é a cura do feminino que precisa ser curado. Eu digo sempre que a cura e a revolução do mundo vai ser pelo feminino. E já está acontecendo, né? E a gente já enxerga isso. Eu queria citar o livro da Cláudia Pacheco, pegar uma pontinha aqui, porque eu acho que é uma bandeirante também desse movimento, que ela escreveu um livro, A Mamãe Sangra. Então, eu queria falar para vocês buscarem esses recursos para olharem com a criança de vocês de forma natural e linda e perceber essa beleza que eu vejo assim que no parto, por exemplo, quando eu fui ganhar no mais velho, principalmente, eu percebi que a minha mãe tinha uma relação muito ruim com o parto, de muita dor e de muita violência obstétrica. E isso não era benéfico para mim e eu tive que mostrar para ela que não, porque eu tinha outras bases referenciais externas para dizer o parto é muito especial. Da mesma forma a menstruação, né? Como que a gente, mães das gerações que estão chegando, podemos olhar isso de modo que a criança reconheça a beleza e ao mesmo tempo o quão natural é que a mulher possa sangrar. E que isso pode nos convidar a um recolhimento, né? Porque o que é a menstruação? É esse recolhimento que a gente consegue olhar para dentro, né? É um momento de introspecção, não é fora, não é para fora, é eu aqui fazendo essa de dentro para fora, essa limpeza, né? E esse livro dela é um convite, então, para a gente ir reconhecendo e alimentando. Meus filhos, eles sabem que eu menstruo, né? Eu acho que está na hora da gente fechando, né? Meus filhos sabem que eu menstruo, eles veem, é uma coisa acordada para eles. A primeira vez que o meu mais novo viu, que ele tem 2 anos e meio, ele ficou assim, "Ah!" Ele se assustou na hora, porque o que estava acontecendo com a mãe dele? Ele me olhou, achou que eu estava doente, gente. E daí eu falei, tá tudo bem com a mamãe, é assim mesmo que acontece com a mamãe, a mamãe tá fazendo essa limpeza do útero que foi aonde o Felipe e tu ficaram na barriga da mamãe para vocês nascerem e tal. Então, né, bem breve, eu fiz uma imagem, eu tô louca que chegue o livro da Cláudia para eu também poder trazer essas questões para eles, não sei como que ela tá abordando, mas é isso, eles desde pequenos reconhecem, né? E o meu marido, então, para fechar a história, né? Eu estou usando coletor de menstruação, eu estou me adaptando ainda, na verdade, para mim é uma descoberta todo esse processo, porque eu usei anticoncepcional dos 16 aos 20, dos 16 aos 32, 31. Gente, é chocante. Eu fiz uma pausa só por um ano que eu fiquei sem namorar e eu parei lá um tempo. Mas é isso, porque é tema para um próximo encontro, né? Que é isso. Quer dizer, como que eu me conecto com a minha ciclicidade feminina quando eu nem sequer faço a minha menstruação, não me permito a viver isso. Mas enfim, daí depois de tudo, daí hoje meu marido fez o processo dele de vasectomia, né? E eu parei, eu cheguei a usar DIU, meu corpo
expulsou o DIU. E essa semana eu entreguei para ele o meu coletor com sangue. Eu estava no banho, eu tirei e falei, Mário, vem cá, Mário. Daí ele foi lá e falei, ele já tá olhando esse coletor, faz tempo que eu. Ai, pega aí, põe na plantinha, já tinha pedido outra vez, e dessa vez eu falei assim, Mário, pega esse coletor com sangue, põe um pouco de água. Eu já tinha posto água, eu falei, vai lá numa plantinha e faz assim, ó. Faz um pedido. Daí ele me olhou, faz um pedido. Eu falei, faz um pedido, mas faz com coração. Vai realizar. E ele foi, sabe? E, na verdade, até, eu não sei se a Luísa está aqui junto, mas eu me senti muito provocada uma ocasião que ela no grupo falou que o marido dela falou do sangue, esse sangue, que nojo, que é tão comum, o nojo do sangue. E eu pensei, eu vou desconstruir isso comigo e na minha casa, com os meus, porque eu acho que é isso, né? Aí meu marido foi, gente, e fez, né? Então, ao mesmo tempo eu estava testando ele, mas ao mesmo tempo eu estava falando para ele sobre o meu poder e sobre a minha conexão com o meu corpo. Então, quando a gente faz isso e a gente mostra o nosso poder por isso, a gente consegue também encontrar outras formas de revelar o seu ser feminino dentro do seu contexto, ao meu ver, que vai muito além de eu passar um lápis no olho, né? Que quando o meu marido se conecta com aquele meu sangue, na verdade ele está realmente entendendo a minha construção feminina, que é algo que não sai do corpo dele e que sai do meu e que me distingue dele. Então, ao meu ver, é um passo que eu estou dando, porque é o meu processo e cada uma tem o seu. Mas é muito lindo a gente se propor a olhar para isso, né? É muito transformador. Faço Ei, bastante. Mela, e ele também se conecta com o sagrado, com o feminino que está dentro dele, né? E que a Isso. gente esquece disso, né? Se a gente for ver aí biologicamente, o homem tem o X e o Y, então, né, é muito mais até nele do que na gente ter o masculino. E a gente vê o contrário, a gente vê muito mais a mulher aceitando o masculino dela do que o homem aceitando o feminino dela, né? Então, e você falou de parto, eu vivi uma coisa muito forte uns anos antes já de resgatar o sagrado. Já vinha participando de sagrados femininos, eu fiz um curso bem longo, até extenso de sagrado feminino. E quando veio a minha gravidez, foi só um processo de convencer o meu marido de ter um parto em casa, assim. Quando ele aceitou, eu digo assim, foi um processo mesmo de força mesmo, sabe? De entender. E aí, quando eu falei lá da futilidade feminina, foi de colocar também essa gravidez, e quando você está num momento muito potente de você perceber a tua força, foi roubado, né? De colocado só de você escolher quartinho, nome, roupinha. E não, e o parto é um portal mesmo que você atravessa, uma condução que você chega ali de uma força tão grande que foi roubado da mulher, né? Foi roubada essa força. Eu vi médicos já falando assim, eu vou fazer teu parto. Não, quem faz o parto é a mulher, você vai ajudar, você vai conduzir, você vai estar junto. E não fazer o parto dela, né? E só para abrir esse reforço, de reconhecer, um exercício, né, nas mulheres de lua aí, de reconhecer a sua força feminina, mas não levantar isso para tirar também a força do masculino, sabe? Porque também o masculino, ele precisa ser, né? A gente precisa encontrar o equilíbrio. E aí cada uma vai encontrar o seu caminho de como fazer esse equilíbrio acontecer. De naturalizar esse sangue menstrual também é importante. Esse exercício que você fez com seu marido é maravilhoso, né? Dele ter esse acesso, assim. O meu que ele tem acesso é os meus paninhos de molho, assim, dentro do tanque, assim. Daí ele olha, ele fala alguma coisa, assim, mas nunca falou assim, nossa, que ele apanha, eu acho, se ele fala alguma coisa. Não tem muita escolha para ele. Não, ele foi, tipo, colocado. A única coisa, o reforço que eu faço mental nele é a questão de ser um sangue de vida, de ser um sangue limpo, de ser um sangue de células tronco. E até o próprio, né, o nosso sangue está nas nossas veias, né? Tipo, se você tiver um corte. Engraçado que se for um corte no teu braço, você não fala, ai, que nojo.
né? Depende. Tipo, Mas é aí não é porque saiu. nojo, daí é fraqueza, né? Quer dizer, daí já é outra qualidade mesmo, né? Nojo, acho que não. O nojo, Talvez. ele vem porque o que veio da mulher, né? Veio ali da vagina, do útero da mulher. E isso foi uma imposição mesmo. Imagina, ao longo de né? Quantos anos aí foi colocado na nossa cabeça que o que vem da mulher é sujo, o que vem do nosso corpo é sujo, né? Então é um. Irene, eu tenho um cunhado que sempre sabe quando eu tô menstruada, né? Sempre falava assim, eu tô menstruada. Aí dele, ai, não podia me poupar dessa parte? Que é isso, né? Ao mesmo tempo que a gente vai abrindo para dentro do contexto, se eu tô menstruada, realmente, se eu tô menstruada, e aí, às vezes eu vou e falo, eu tô menstruada, sabe? Então, é uma cultura que a gente vai desbravando e que aquela primeira impressão, de repente, pode ser outra, e de repente pode ser outra, e entender, nossa, ela está comunicando algo quando ela diz que ela está menstruada, começa a ter um sentido social também, né? Que enquanto está no velado, né? A gente que está se envergonhando. Agora, quando a gente bota no público, quem que está se envergonhando? Quem que está se constrangendo? Não sou mais eu. Então, a sociedade vai ter que se constranger primeiro e reconstruir assim como eu reconstruo o meu processo. Acho que é um pouco isso Sim. também. Sim, dispor mesmo, isso é muito importante, sabe? E aí, Mela, para algumas mulheres que vieram no privado e me perguntaram como ressignificar essa primeira menstruação que foi traumática, ou que não, que nem a Silviane falou que não lembra, é importante você tentar revisitar esse lugar, né, de o que aconteceu ali, e tentar num ritual muito interno trazer uma nova memória, né? Colocar, tipo, limpar aquela memória ruim e colocar uma nova memória, de repente até falando com a tua menina, dizendo para ela, olha, Carmela de 13 anos, né? Tá tudo bem. Segurar na mão daquela menina, né? E dizer, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, é isso, isso. Sabe, fazer essa reconstrução e aí celebrar, que nem você passou o incenso, fazer uma celebração ritual. Eu sempre prezo, falo muito, né, de ritualizar essas coisas. Faz um ritual. Se fosse hoje, né, com uma menina que você tivesse acesso, que está tendo a sua primeira menstruação, o que você falaria para ela? O que você faria para ela? Um escaldapés? Uma bolsa de água quente? De repente um chá? Um bolo que ela goste? Faz esse exercício e aí, toda vez que você lembrar como foi a tua primeira menstruação, talvez você lembre desse ritual que você fez, de ressignificação dessa menstruação. De Tá? tirar Era isso que aquele eu queria. peso, daquele constrangimento, daquilo tudo e reconhecer que foi realmente um momento que o teu corpo te contou algo, né? E que quem estava em volta lidou com aquilo da forma que pôde também, né? Porque também tinha seus processos por ressignificar naquele momento, era aquilo que tinha, né? E acho que é realmente isso. Resignifiquei. Ai, a Miriam resignificou. Que Tava bom. falando sua. Ai, bonitona, e foi mesmo, né? E ela relatou na roda mesmo. Muito especial É, mesmo. então, tentar fazer esse exercício para limpar mesmo essa memória que não foi muito boa e talvez a partir desse marco olhar diferente para esse teu ser mulher, né? Olhar diferente o que você pode agregar, o que você pode trazer de valor para esse movimento mesmo de entender o que é ser mulher, né? Se responder essa pergunta, porque é muito difícil. E aí a gente tem uma educação formal que olha a diferença do homem e mulher por uma questão somente extremamente biológica, que olha os órgãos genitais, que são coisas muito, muito congeladas, né? E, enfim, eu queria até comentar que o meu filho pequeno, toda vez que ele vai tomar banho, ele fala do pipito dele. Ele tem um pipito e ele vê que a mamãe não tem pipito. E aí eu fiquei naquela, né? Tal, o que que a mamãe tem? Não é pipito, não sei o quê. Daí meu marido foi lá e respondeu: a mamãe tem pipita. Ai, que Sabe? É linda! muito legal, porque também foi uma coisa que veio do meu marido e de reconhecer que é a pepita, né? Quer dizer, e talvez seja, e fale do mesmo lugar, mas no sentido complementar, porque na verdade eu acho que é esse feminino e masculino que vem sempre nos ensinando a se complementar, a pepita e o pepito, eles também podem ocupar esses lugares em pesos de igualdade, né? Porque de três lá que tem pepita, eu pensei, o que que eu tenho? Daí o meu marido tem pepita.
O conforto, eu ter a pepita, né? Então, quer dizer, é realmente um resignificar nosso o tempo inteiro olhando para isso, e reconhecendo e se aceitando com o seu corpo. E eu sou uma pessoa que até hoje eu não tenho aquele quadril da mulher, né? Quer dizer, como é que eu olho esse meu corpo e reconheço esse meu corpo de mulher? Ou de Carmela, com o corpo que eu tenho. Magrinha como sempre fui, com pouco quadril, com pouco seio, né? Como é que eu posso me reconhecer na minha mulheridade, assim? Então, Porque a a dança força da mulher não está no externo, né? Oi? A força da mulher não está no teu exterior, no teu biotipo. E é isso que foi É, colocado muito, né? Foi sempre colocado. Na cintura é fina, no o quadril largo, nos seios fartos. E não, né? Na boca pintada, no brinco, no, né? Os cabelos longos. A mulher de cabelo curto não é mulher, né? Tipo, então é sempre o externo que te define e não quem eu realmente sou. Então realmente um movimento que a gente tem que fazer no coletivo para todas se identificarem, né? Todas terem essa possibilidade de se identificar. Independente se tem esse quadril, se tem esse seio, se tem a boca pintada, se tem o cabelo longo. Não. Todas somos mulheres, independente do meu exterior. Basta eu decidir que eu sou mulher, né? Porque agora com essa discussão do gênero, também a gente tem que levar em consideração isso, né? Eu me identifico como mulher, eu sou mulher, independente do meu corpo, do que diz o meu corpo, do que diz o meu exterior. É aqui dentro que precisa ser mulher. Então, fazer esse movimento aí. Eu acho que a independente gente até do vai. ter útero, né? Que daí, quando a gente fala também das mulheres de lua, a gente está olhando para essa mulher que, inclusive, até aquela que, de repente, por alguma razão, não tem seu útero. Teve que Sim, que não tem, tirar. que não nasceu com útero, que não tem mais útero, mas é Uhum. o sentir mulher, né? O ter a mulher dentro de si que importa. Transpõe até a questão do corpo, né? Muito Sim, o especial. físico. Aí esses dias me perguntaram, Irene, como eu planto a lua se eu não ciclo? Acho que foi até a Rafa acho que não está aqui hoje. A Rafa perguntou, eu não ciclo, eu uso DIU, então eu não tenho ciclo, e quem não tem mais útero? Então, se quiser plantar a lua e tiver essa conexão com, fazer esse ritual, né? Eu falei para ela, faz com uma água de beterraba, faz com chá de hibisco, com vinho, com alguma coisa que represente essa cor do vermelho, e entrega aquele ciclo que fechou. E se você puder fazer durante a lua nova, que, né, no arquétipo de representação né, seria a menstruação. Então aí faz na lua nova, faz essa devoção, né, essa devolução desse líquido, fechando um ciclo, ritualizar o fechamento de um ciclo. Então seria essa a minha indicação aí para plantar a lua para quem não tem ciclo. Ou pede para uma amiga um pouquinho também, né? Não é que nem leite. Uma mãe tá sem leite, já aconteceu aqui na ciranda materna. Peraí, posso dar um pouquinho de mamar pro teu bebê? É polêmico, né? Mas é isso, é a gente ver essa abundância na irmandade, né? Que é isso. Sim, É essa oferta, assim como eu ofereci pro meu marido, né? sim, Ó, pega um aí pouquinho. isso vai muito do acesso, né? O acesso que você tem. Esses dias uma falou assim: eu queria fazer uma máscara de menstruação, não tenho mais, eu vou pedir para minha filha. E é muito bonito, né? Se você for ver assim essa falta de pudor, né? De nojo, de qualquer coisa, tipo, é livre de qualquer. Temos 30 segundos. Agradeço, agradeço. Muito, muito Beijo aí para quem obrigada. acompanhou a gente, foi muito rico aí esse processo aí. Todos os comentários, né? A gente nem deu conta de acompanhar tudo, mas fui me alimentando também. Acho que as trocas entre todas foi bem especial. Obrigada, Helene. Um Bom, grande bom. beijo nela.